Salve galera! No vídeo de hoje, tinta de efeito metal, bronze. Galera, mais um vídeo top para vocês, com bastante informação sobre esse produto show da nossa linha, tinta de efeito metal. Já peço para vocês chegarem aí curtindo, compartilhando esse vídeo para a galera, aquele teu camarada que deseja fazer uma pintura em roda, ó, muito utilizado esse acabamento show. Vídeo completinho. Agora eu vou falar sobre o produto, as informações técnicas que vocês precisam saber para o uso e correta aplicação. Na sequência, o recado padrão e a gente vai direto para o método de aplicação. Tinta de efeito metal bronze fazem parte dessa linha. Tinta de efeito metal cobre, rose gold, ouro, titânio e tinta cromo. Galera, essa tinta é uma tinta poliéster. Lembrando que o fato de eu falar que é uma tinta poliéster não quer dizer que é igual a uma tinta poliéster tradicional. Só quer dizer que na composição dela entra a resina poliéster. Mas vocês têm que ter o discernimento que todas as tintas especiais, resinas, solventes, pigmentos são confeccionados de forma, são medidos de forma para que a gente consiga obter o efeito. Então não é porque é tinta poliéster que você sabe fazer a aplicação, porque você faz a aplicação de um poliéster normal na sua oficina. É essencial fazer testes para poder conhecer sobre o produto, se ajustar no método de aplicação e saber fazer a aplicação com excelência. Gente, fazem parte dessa linha a base preto liso, diluente e verniz alto brilho. Você também pode estar fazendo acabamento com verniz acetinado ou verniz fosco, certo? Quem sabe no próximo vídeo eu coloco esse resultado aqui com o acabamento do verniz fosco para vocês verem como que é. Aproveita então já essa deixa aí nos comentários qual próximo efeito você quer ver aqui. O próximo efeito ou em combinação. Quem sabe é esse que a gente escolhe para poder estar fazendo o próximo vídeo e você já pega informação sobre a pintura que será para o seu projeto. Galera, muito importante, guia de aplicação que nós enviamos junto com todos os produtos. O guia ele é todo importante, todas as informações que estão nele são muito importantes. Mas aqui tem uma informação, deixa eu ver se eu consigo focar legal aqui para vocês. Tinta de efeito metal deve ser aplicada sobre uma base preta. Para isso, recomendamos somente o uso da base preto liso TT 1030. Somente o uso da base preto liso TT 1030. Pretos comuns podem apresentar sangramento de pintura, prejudicando o resultado final. Por que eu sempre friso isso, gente? Normalmente eu falo, a gente manda o guia de aplicação, o pessoal não dá atenção, vem retorno no suporte técnico simplesmente pela pessoa não utilizar a base preto liso. Achar que preto é igual e utilizar um preto normal. A tinta de efeito metal não dá cobertura devida, porque um preto tradicional ele vai subindo e vai manchando, é o que a gente chama de sangramento. O solvente da tinta vai até lá embaixo, no processo de interação entre camadas, quando ele sobe, que é o processo natural de secagem, ele vem trazendo os pigmentos que estão embaixo. Se forem compatíveis, vão manchar o acabamento e não vai ficar legal. Toda vez que tem suporte relacionado a esse tipo de produto aqui, é devido a isso. A pessoa não utiliza o preto correto, que é o nosso preto liso TT 1030. O cara acha que vai fazer uma economia utilizando um preto qualquer. Então, pessoal, você está fazendo a aplicação dessa tinta, está dando errado? Primeiro, veja se você está fazendo de acordo com o guia de aplicação. Se você estiver fazendo de acordo com a orientação prestada no guia de aplicação, aí e se estiver dando errado, aí você entra em contato com a gente. Agora, se você está fazendo de uma forma contrária ao orientado no guia de aplicação e está dando errado, primeiro se adeque, se ajuste, para depois entrar em contato conosco, certo? Porque aqui estão as informações que você necessita para poder fazer o uso correto. Lembrando que são informações técnicas. Você tem que se ajustar à aplicação correta do produto para poder fazer o uso correto das informações aqui prestadas. Como que é a dinâmica de aplicação? Tinta de efeito metal aplicado direto sobre a base preto liso TT 1030. Esse tipo de acabamento é diferente da aplicação da tinta de efeito cromo. Tinta de efeito cromo também faz parte da linha de efeito metal, mas você deve aplicá-la sobre a base preto liso mais verniz alto brilho, não apenas o preto liso. Tinta cromo, preto liso mais verniz alto brilho. Demais produtos da linha metal, preto liso, poliéster. Na dúvida, nos consulte, manda uma mensagem, dá uma checada no guia de aplicação, porque a orientação está presente nele. Então o que vocês vão ver será isso: aplicação do preto liso, aplicação da tinta de efeito metal e finalização com verniz alto brilho. Galera, esse tipo de efeito ele visa, o que o próprio nome diz, né? Tentar dar um resultado mais próximo possível do metal,
no caso o titânio, o ouro, o cobre, o bronze. Então é uma partícula de pérola especial, específica, de baixa gramatura, uma partícula muito fininha e visa dar esse resultado aqui para vocês. Olha que sensacional. Muito lindo esse efeito, né? Bom, é isso aí, galera. Não vou falar mais. Esse vídeo tá top. Mais um vídeo show. Na sequência vem o nosso recadinho básico e eu já volto com a pintura. Recado importante. Esse vídeo não é um curso. É um vídeo apenas de dicas para um profissional já experiente ou para quem deseja iniciar seu conhecimento técnico em pinturas automotivas. Não é porque você está vendo esse vídeo que você agora sabe fazer uma pintura especial. Há uma grande diferença entre saber como se faz e saber fazer. Digo isso pois esse vídeo não é um comprometimento da Turbo Tintas com o sucesso de sua pintura. Para obter sucesso com sua pintura, procure um profissional capacitado. Realize diversos testes de aplicação. Somente após ter obtido sucesso nos testes, realize sua pintura principal. Digo isso pois para uma pintura de qualidade são necessários dois principais fatores: tinta de qualidade, técnicas adequadas de preparação de superfície e pintura. Quando você compra uma tinta conosco, você compra somente a tinta e não a pintura. Por isso, se você é inexperiente ou apenas hobbyista, lembre-se que um profissional é formado após um processo contínuo de prática, correções de erros e aperfeiçoamento constante. Dê sempre valor a um profissional técnico capacitado. Temos que dar esses avisos, pois pra gente aparece cada uma. O fulano vê um vídeo simples e acha que fez um curso completo conosco, imputando a nós o baixo resultado de qualidade por ele obtido, por não ter experiência de aplicação, e ainda tem a capacidade de falar que fez do mesmo modo que eu fiz. Quando você vê uma pintura que eu estou fazendo, você está vendo o resultado de minha experiência técnica e minha experiência prática, obtida após anos de vivência na área. E mesmo que você pinte utilizando minhas informações técnicas, você estará utilizando a sua experiência prática, que pode ser totalmente diferente da minha. Por isso, realizar testes é fundamental. E digo mais, se não quer realizar testes para checar o procedimento necessário, me faça um favor, pinte de preto PU. Se deseja realizar cursos de pintura conosco, verifique em nossa loja virtual a disponibilidade de agenda na seção cursos. Se deseja que nós mesmos façamos sua pintura em nossa oficina, entre em contato conosco via telefone para verificação da disponibilidade de agendamento. Selecionamos poucas pinturas anualmente para que possamos aplicar 100% de nossa dedicação nas mesmas. É isso aí, recado dado e vamos à pintura? Pessoal, vamos lá? Dinâmica da aplicação. Primeiro, base preto liso poliéster TT1030, já expliquei o porquê dele, e aplicação da tinta de efeito metal bronze, diretamente em cima do preto. Para quem está acompanhando, essa roda ela foi feita com o primer em spray. Utilizamos o primer em spray na preparação dela, o primer multiuso. Dá uma olhada nos vídeos aí para trás que você vai ver como que foi feito o procedimento de aplicação. Hoje, em São Paulo, para quem gosta de um friozinho, a temperatura está perfeita. Eu, particularmente, adoro. Porém, para pintura, o que ocorre? No frio, atualmente, agora a gente está com 19 graus. No frio, a reação ela fica mais lenta. E nós temos que tomar cuidado com o primer que foi aplicado, porque é um primer monocomponente. Produtos monocomponentes tendem a ser mais reativos com excesso de solvente. Na aplicação, é só a gente controlar, fazer uma pulverização um pouco mais seca e não deixar dar excesso de solvente sobre a peça. Bom, então é isso aí. Preto liso, efeito metal, bronze e acabamento com verniz. Bora acompanhar que vai ficar show essa roda aqui. Base preto liso, TT1030. Pessoal, base preto liso tem as recomendações perfeitas no guia de aplicação, como você deve fazer a aplicação, como você deve fazer o ajuste de viscosidade. Realize o ajuste de viscosidade sempre utilizando o nosso diluente PU poliéster, de acordo com a necessidade do seu equipamento e método de aplicação. Vamos para a aplicação? Primeira demão bem empoeirada para servir de ancoragem e a gente vai fechando aos pouquinhos.
Aí, pessoal, apenas uma primeira aplicação bem empoeirada, para a gente não ter muita agressão ao primer. Aquele primer em spray, ele é totalmente compatível, mas como eu sempre falei, reações indesejadas podem ocorrer mesmo você utilizando produtos compatíveis devido a um uso inadequado, devido à aplicação inadequada. Aplica, espera evaporar direitinho, sempre na paciência. Curas especiais é sempre na paciência. Pega no detalhe aqui, por favor. Segunda demão aplicada, percebo que essa foi uma demão um pouco mais cheia e ela praticamente já cobriu a peça inteira. Aplicamos uma terceira demão apenas para quê? Apenas para certificar que a cobertura fica uniforme, toda por igual. Finalizou o preto, cobriu direitinho, acabou, não precisa de mais material. Aguarda secar para poder fazer o efeito metal. Esperar uns 5 minutinhos para a gente poder fazer mais uma demãozinha de preto aqui. Pessoal, vamos para a última demão do preto liso. Lembrando que qual foi a preparação da superfície? Foi toda feita com primer multiuso turbotintas em spray, lixa 600 para poder estar fazendo a aplicação do preto, limpeza com solução desengraxante e depois o pega-pó também. Se vocês querem ver como que é o uso da solução desengraxante e do pega-pó, dá uma olhada no vídeo anterior, é um vídeo longo, extenso, mostrando bastante coisa. Beleza? Vamos para a última demão do preto aqui. Bom, galera, última demo aplicada. Percebam que eu dei uma boa concentrada no fundo da roda para poder garantir que não fique uma sombrinha, para que fique tudo por igual. Dei uma demão também por fora da roda, para a roda poder ficar toda novinha quando você entregar para o cliente. O cara ver que não foi feito apenas a parte frontal. Foi dado um talento nela todinha, aquela limpada na roda. Agora é esperar secar para a gente poder vir com um efeito metal bronze. Bom, e como parâmetro, falando do primer em spray que foi utilizado aqui, nós utilizamos justamente para poder mostrar essa questão de compatibilidade da linha em spray com a linha tradicional. E aqui nós temos um primer em spray que foi utilizado servindo como base com preparação de superfície. O desempenho dele foi excelente, tanto na aplicação como no lixamento, no acabamento, para poder estar recebendo as camadas subsequentes. Tinta de efeito metal bronze. Chegou a hora dela, galera. Pessoal, tinta de efeito metal bronze é uma tinta poliéster, porém ela tem uma composição totalmente diferente de um poliéster tradicional. Sigam as orientações do guia de aplicação, se atente às orientações e ao método de aplicação. Não misturem nada dentro dela, nem o nosso diluente, pois vai alterar a formulação e vai dar problema. Mantendo as orientações do guia de aplicação, você já tem 50% do caminho andado para ter o sucesso da sua pintura. Aplicação, mesmo procedimento. Vamos de leve. A tonalidade vem aos poucos, vai cobrindo aos pouquinhos até chegar na tonalidade desejada, até chegar na total cobertura. Chegou na total cobertura, não adianta aplicar mais, pois não muda a tonalidade. Vamos lá. Vamos lá, galera. Tinta de efeito metal bronze. Rê, você consegue pegar no detalhe aqui, por favor? Porque é o seguinte, eu quero que o pessoal atente para a cobertura da tinta. Para a cobertura dela. Pega no detalhe, por favor. Se afasta um pouquinho para não ter retorno para você. Vê se você consegue pegar legal aí. A cobertura ela vem aos poucos, pessoal. Vamos lá.
primeira demão aplicada, veja que efeito muito legal, você já vê que está uniforme, sempre aplicando de forma bem fininha, bem pulverizada, aplicando, procurando aplicar por igual, certo? Agora você se afasta um pouco, por favor, deixa para outra câmera, porque aí eu vou carregar mais aqui no volume de tinta e vai ter o excesso de solvente no ar. Pode aproximar, por favor. Mais uma demão a gente vai aplicar aqui, certo? Vamos fazer 3 demãozinhas, que é para vocês verem que a cobertura dela é bem fácil. Esperar secar um pouquinho, como a aplicação é bem pulverizada, sempre junta um pouquinho de pó, é o pó da própria tinta. Você consegue pegar aqui, Rê, no detalhe, um pozinho, ó, pozinho que junta aqui na borda. O que, que a gente faz? Só passar o pega-pó. Espera secar um pouquinho, passa o pega-pó para poder tirar esse volume, só para poder ficar uniforme bem limpinho na aplicação do verniz. Mas esse é praticamente o efeito dela. A gente vai aplicar mais uma demão só para poder garantir que não fique manchas. Manchas de questão de cobertura. Galera, muito show esse efeito. Bom, galera, vou passar o pega-pó aqui agora, só para poder ficar aquele acabamento bem refinado, para a gente poder aplicar mais uma demãozinha. Aproximar aqui, pega-pó você passa bem de leve, só para garantir que você está isentando de qualquer pelinho, qualquer poeira indesejada no acabamento, para quando aplicar aquele verniz ficar lindo. Agora, pessoal, eu quero que vocês atentem à cobertura dessa tinta. A cobertura dela, eu dei 2 demãos. Apenas 2 demãos em cima do preto liso TT 1030. Por que eu peço para vocês atentarem? Sabe o recado que tem lá, que antes de começar a aplicação, que tem que estar colocando? Então, é fogo, pessoal. Atente às orientações do guia de aplicação. Essa é uma tinta que a aplicação dela é tão fácil, tão simples, que ela não tem por que dar suporte técnico. Ela não dá suporte técnico. Mas mesmo assim a gente tem suporte técnico. Só que o suporte técnico é por quê? Porque a pessoa quer economizar, quer baratear o processo e, por favor, se você quer economizar no processo, se você quer baratear, não faça com tintas especiais. Muda o acabamento que você quer, muda o foco, mas para fazer com tintas especiais você tem que fazer tudo certinho, do começo ao fim. O mais comum é o cara falar que preto é tudo igual. E por uma economia simples, uma economia de 20, 15 reais, o cara perde todo o serviço. Por quê? Porque ele não compra o nosso preto liso. O cara que faz esse jogo, esse tipo de pintura, e utiliza o preto liso TT 1030, a tinta de efeito correta e o nosso verniz, é surpreendente o acabamento e as fotos que passa pra gente. Porque fica perfeito, fica perfeito. O resultado flui de forma muito simples para quem já tem experiência em pintura automotiva e não vai ter inconveniente algum. Agora, para quem faz mistura com preto tradicional, preto ninja, preto lixo, galera, se preto fosse tudo igual, não teria pretos diferentes. Você retocava com qualquer um. Só para a gente poder finalizar o papo. Preto para tintas especiais é o nosso preto que a gente recomenda. Utiliza o nosso diluente, utiliza o nosso verniz no acabamento e você vai ter um resultado top na pintura. Mais uma aplicação aqui de tinta e a gente finaliza o processo. Bem simples, bem rápido, bem prático. Só vou finalizar aqui para a gente mandar mais uma demão de tinta. Ó, Rê, consegue pegar aqui no detalhe como que ficou o pega-pó? O pega-pó estava limpinho. Vocês conseguem ver o pigmento que compõe a tinta brilhando? Então sempre bom retirar essa partícula que não foi agregada à superfície. E isso é normal da pulverização, sempre vai ocorrer. Uma parte da pulverização sempre é desperdiçada. Bora para mais uma demão. Pessoal, vamos finalizar essa demão agora, tá? Finalizar essa parte nessa demão. Sabe o que é legal do suporte técnico? É que no suporte técnico é sempre a tinta que dá problema. Se o pintor souber que ele sempre está aprendendo, e ele vai aprender sempre, que ele nunca sabe de tudo, ele pega a informação que está no guia de aplicação, faz do modo correto e não tem problema. A maior parte do suporte técnico desse produto, como eu falei, é o uso indevido do preto. O cara utiliza um preto normal. Só que quando liga para falar para o suporte técnico, olha, estou aplicando aqui e está dando problema. A tinta está com problema. Sempre ligam desse modo. Comprei uma tinta com vocês e ela está com problema. Só que a pessoa não pensou em tentar fazer primeiro como que a gente recomenda para ver se dá certo. Porque se você fizer como a gente recomenda e der errado, aí a tinta está com problema.
Mas eu garanto para vocês que é muito difícil sair uma tinta com problema, pois todos os lotes são testados. A não ser que, indevidamente, possa ocorrer uma contaminação durante o trâmite, da saída da empresa até chegar em suas mãos. Às vezes acontece uma má vedação, evapora um solvente de uma forma indevida e a tinta apresenta uma alteração. Mas isso é um percentual muito baixo, muito raro de se ocorrer. Bom, deixa eu parar de falar e vamos aplicar aqui. Bom, é isso aí, pessoal. Terceira demão finalizada. E o procedimento da aplicação da tinta de efeito metal é esse. Rê, pode aproximar aqui, por favor, para mostrar. Eu vou esperar secar mais um pouco. Tinta poliéster seca muito rapidinho. Vou esperar secar mais um pouco para poder passar o pega-pó novamente, mais uma vez, para tirar o empoeiramento dessa camada final e a gente poder fazer a aplicação do verniz. Lindo o resultado, né, gente? Ela fosca também, ou com verniz acetinado, também dá um acabamento muito lindo. Mas eu vou fazer aqui com o verniz alto brilho. Hora do verniz, galera. Aquela hora boa que a gente vê o acabamento final. Bom, o verniz aqui que eu estou utilizando é o verniz alto brilho pronto para uso. Pronto para uso, só ele e o catalisador. Não há necessidade de diluição. O código dele, para quem quiser procurar, é o 0827. TT 0827. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pegou legal aí? É isso aí, ó. TT 0827. Bom, a aplicação do verniz aqui é sem novidade, tá? É o procedimento normal de uma pintura poliéster tradicional. Eu sempre recomendo uma aplicação mais empoeirada para poder servir de ancoragem e vem com mais 3 demãos, respeitando os intervalos de aplicação. Uma demão bem fininha para poder servir de ancoragem, espera ela secar, espera o verniz começar a reagir, para poder aplicar as outras demãos e não escorrer. Assim você obtém uma pintura bem uniforme, um acabamento muito bonito. Mas mesmo com essa demão fininha, em alguns pontos você já consegue ver o resultado da pintura. Bom, vamos esperar secar agora um pouco. Como está frio aqui em São Paulo, né? A gente vai esperar de 5 a 10 minutinhos para poder vir para a próxima demão. Daqui a pouco a gente volta aí. Pode aproximar, Rê. Primeira demão molhada. Então agora aqui a gente teve a primeira demão de verniz, que foi aquela empoeirada, praticamente não é uma conta de demão, né? Essa é a primeira demão molhada e olha que resultado show. Esse é o verniz alto brilho pronto para uso. Que pintura linda! Espera secar entre demãos, mais uma vez de 5 a 10 minutos, para poder aplicar mais uma demão e não escorrer, ficar aquela pintura viva, brilhante, que não vai ter queda de brilho ou rechupamento. Pessoal, nem passaram os 10 minutinhos eu já vou aplicar, ó. Fazendo o teste aqui, puxou muito bem. Às vezes o pessoal pergunta, Rodrigo, o que é puxar? Puxar é uma gíria nesse meio de pintura automotiva, que é quando está secando. Quando secou, a gente fala puxou. Era mais fácil falar secou muito bem, né? Mas você fica acostumado com isso e termina falando desses jargões. Então, mas vamos lá. Secou muito bem, ó. Tá? É que
termina sendo o quê? Secar é quando você atinge a secagem total, né? E aqui ainda não atingiu a secagem total. Se eu pressionar, vai marcar. Por isso que a gente fala puxou. Deu aquela puxadinha, já que você pode manusear a peça, pode vir com mais uma demão. É isso aí, vamos lá. Pega no detalhe aqui, Rê, por favor. Aí, pessoal, que show. Esse efeito de variação de cor conforme a luz é lindo para esse tipo de produto. Se mais escuro, mais avermelhado, mais amarelado, que é característico do bronze. Mais uma mãozinha de verniz para poder finalizar essa pintura, gente. Vamos esperar secar mais um pouquinho, puxar mais um pouquinho. E eu já volto aí para finalizar essa pintura para vocês. Olha, turma. Olha como puxou legal. Nossa, rapidinho. Esse verniz alto brilho pronto para uso, ele é sensacional e vai facilitar muito a vida de vocês. E tá show, galera. Isso para mim que não sei pintar, hein? São só 30 anos tentando aprender a pintar. Imagina para vocês que pintam pra caramba. Bora lá? Última demãozinha. Uau, é isso aí. Consegue aproximar para poder mostrar o resultado? É isso aí, galera. Deixa eu ver como é que tá aí na tela. Nossa, que lindo, meu. Aproxima pro pessoal, pega o reflexo. Aí facilitou a vida do polidor. Será que precisa de polidor, gente? Será que precisa de polimento? Lindíssimo, né? Bom, galera, como vocês viram no recado lá que a gente dá, né? É só uma orientação técnica que a gente tenta passar para vocês, poder aumentar o nível de conhecimento sobre nossa linha de produtos. Sempre faça um teste de aplicação para poder obter o melhor resultado, o melhor desempenho possível. Quando for pintar a peça definitiva, já vá ciente, já vá consciente do método de aplicação que você vai estar utilizando. Cursos presenciais. Dá uma olhada na nossa loja virtual, faça o cadastro para quando abrir a agenda. São diversos cursos que a gente tem disponível. Caso você precise que a gente faça a pintura, não tem problema, manda para a gente. Entre em contato conosco via telefone, que aí fica mais fácil para a gente poder conversar, ver o que você precisa e tá fazendo a sua pintura aqui conosco. Bom, turma, é isso aí. Na sequência eu vou mostrar para vocês mais aproximado, deixa secar mais um pouquinho, mostrar para vocês o material que foi utilizado, todos os materiais disponíveis em nossa loja virtual. E você consegue pegar aqui também no detalhe para mostrar para o pessoal. Preto liso TT 1030. Desse aqui, gente, preto liso, a cobertura dele é sensacional. Foi utilizado mais ou menos em torno de 50 ml. Eu não medi, mas foi em torno dos 50 ml. Tinta de efeito metal. Esse aqui é o bronze, o TT 1481. Fica bem a referência para vocês. Olha, essa embalagem é de 225 ml. A lata está praticamente cheia. Eu utilizei estourando 100 ml. Verniz alto brilho, não vou falar quanto, porque esse aqui é daqui da oficina mesmo. Então eu uso ele constante em testes, em amostra, mas foi em torno de 90, 100 ml também, já com o produto catalisado. Diluente PU poliéster, tá? Para fazer o ajuste de viscosidade do preto, limpeza entre os produtos. E, é claro, não deixe faltar os coadores. Um coador para cada tipo de etapa. Um para o preto liso, um para o efeito metal e o coador técnico. O coador técnico é fundamental
na otimização do verniz. Ele tem uma trama bem mais fechada, ó. Consegue ver a diferença, ó. Como a trama dele é mais fechada. E tem muita impureza. Que tipo de impureza? Ah, Rodrigo, você manda o produto sujo para mim? Você manda o produto ruim? Não, não é isso. Impurezas é da própria química do produto. Pode ter sujidades da vedação da lata, que pode se soltar. Concentrações indesejadas de pigmentos podem ocorrer. Então a gente remove tudo fazendo filtragem do produto. Galera, todos os produtos disponíveis na nossa loja virtual, assim como o pano técnico de limpeza, assim como pega-pó, assim como solução desengraxante, tudo você encontra lá na nossa loja virtual. Agora fica com ele, um vídeo dele bem aproximado, mostrando os detalhes para você, na minha perspectiva de visão. E assim que secar, fizer um solzinho, eu mostro para vocês também esse efeito sob a luz do sol. Galera, não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar. Salve esse vídeo que é uma puta de uma referência de cor para vocês poderem se basear na sua próxima customização. Beleza? Precisando de tintas especiais? Já sabe, Turbo Tintas, transformando sonhos em cores. São 2 décadas enviando tintas especiais para todo o Brasil. Valeu?